Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir o vídeo. Nessa semana a gente vai falar de regra de 3 composta. Eu vou enviar para vocês também o vídeo do regra de 3 simples, que a gente já viu em algumas semanas atrás. Mas hoje a gente vai falar da regra de 3 composta, que ela é um pouquinho diferente aí na forma de fazer, mas a ideia é a mesma. Então, por onde a gente vai começar quando a gente vê que um problema se trata de proporcionalidade, ou seja, se trata de regra de 3? Primeiro, identificar as grandezas, que é o que a gente já fazia na regra de 3 simples. Montar a tabela com essas grandezas que estão variando. Por que eu coloquei ali que estão variando? Porque não adianta eu usar uma grandeza que, eram 2 pessoas, continuou 2 pessoas, então não vai fazer diferença. A gente vai montar a tabela só com os valores que vão variar. Observar se são diretamente ou inversamente proporcionais. E a fração com x, a gente vai sempre colocar antes do igual. E depois do igual, todas as outras frações. Inicialmente, a gente vai trabalhar com 2 frações depois do igual, ao todo 3 grandezas. Mas esse exemplo também serve para quantas grandezas você tiver. Então, vamos lá. Exemplo. 6 torneiras despejam 10 mil litros de água em uma caixa em 10 horas. Em quanto tempo 12 torneiras despejarão 12 mil litros de água? Então, primeira grandeza, torneiras, quantidade de torneiras. Eram 6, passou para 12, então variou aí, é uma grandeza que eu vou usar na tabela. Segunda grandeza, quantidade de litros de água que foram despejadas no reservatório. Eram 10 mil, foi para 12 mil, também variou, minha segunda grandeza aí. E terceira grandeza, o tempo que vai demorar para despejar essa água no reservatório. Eram 10 horas. Mas depois ele pergunta em quanto tempo. Então, vai ter uma variação aí. Então, 4. Então, são 3 grandezas, certo? Então, é isso que eu escrevi aqui. Quantidade de torneiras, volumes de água e tempo gasto. Colocando isso na tabela, a TV dá uma corzinha aí, né? Porque não é Smart TV, desculpa aí. Mas, releva. 6 torneiras, 10 mil litros de água em 10 horas. 12 torneiras vão despejar 12 mil litros de água em quanto tempo? Então, o meu X aqui tá no tempo, que é horas, certo? Então, essa é a primeira parte, que é a parte mais fácil, montar a tabela. Qual é a parte mais difícil? A conta também é fácil. A parte que normalmente vocês mais erram é a parte de olhar se é diretamente ou inversamente. Não importa quantas grandezas tenham um problema, a gente vai sempre analisar 2 grandezas de cada vez. E a outra vai considerar que ela é fixa, que ela não está mudando. A pergunta que eu sempre faço, esse é o meu jeito. Se uma aumenta, o que acontece com a outra? Se uma aumenta e a outra aumenta também, são diretamente proporcionais. Se uma aumenta e a outra diminui, é porque são inversamente proporcionais. Eu vou colocar setinha para cima quando as duas estiverem aumentando e uma setinha para baixo quando for inversamente proporcional, para dizer que uma tá diminuindo, ok? Só para ficar mais claro aí na hora de resolver. Sempre eu vou perguntar em relação ao que eu quero descobrir. Então, aqui em relação ao que está com X. Vou desconsiderar a água, por exemplo. Vamos dizer que é a mesma quantidade de água nas duas situações. Se eu tenho a mesma quantidade de água, em uma eu tenho uma quantidade de torneira e eu quero aumentar essa quantidade de torneira, essa outra que vai ter mais torneiras vai gastar mais tempo ou menos tempo para encher o reservatório? Desconsiderando a água, eu tenho a mesma quantidade de água. Então, quer dizer, se eu tenho um balde de água aqui, um balde de água aqui. Se eu quero ligar mais torneiras em uma, quer dizer o quê? Que eu vou gastar menos tempo. Ou seja, quanto mais torneira eu tiver ligado, menos tempo eu vou gastar para encher o meu reservatório. Então, eu só estou olhando torneira e tempo. Quanto mais torneira,
menos tempo eu gasto para encher o reservatório. Então, ela é inversamente proporcional. Coloca a setinha para baixo no primeiro ali, certo? A segunda grandeza, em relação a X também. Então, eu vou desconsiderar a quantidade de torneiras. Vamos supor que a quantidade de torneira é a mesma, não mudou. Então, agora eu tenho litros e tempo. Se eu quero despejar mais águas num local, eu vou mais águas, né? Mais água. Se eu quero despejar mais água, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Mais água, eu vou gastar mais tempo para despejar essa água. Então, mais e mais, subiu, diretamente proporcional, por isso que eu coloquei aí para cima, certo? Fazendo as contas, como é que a gente faz as contas? Antes do igual, vai ficar o que está x. Então, 10 sobre x, que é a minha fração aqui, antes do igual. E depois do igual, não faz diferença a ordem que vocês colocam qual grandeza primeiro. Estou colocando na ordem que aparece ali. Essa é inversa, porque está para baixo. Se ela é inversa, eu vou inverter a fração. Se era 6 sobre 12, vai ficar 12 sobre 6. Inverti, viu? E essa aqui não, essa é diretamente proporcional. Então, essa eu vou repetir do jeito que está. 10.000 sobre 12.000. Essas duas aqui vão ser multiplicadas. Eu posso ter 1.000 frações aqui. Eu vou multiplicar todas elas para transformar em uma fração só. Multiplicação de fração, numerador por numerador, denominador por denominador, certo? Multiplicação reta. Cortei os zeros aqui, 3 em cima e 3 embaixo, só para não ficar trabalhando com um número muito grande. Fazendo essa multiplicação, 12 vezes 10, né? Porque 3 zeros eu cortei, 120. 6 vezes 12, 72. A de lá eu mantive igual, então eu só fiz a multiplicação do lado da direita aqui, certo? Agora, vocês já sabem fazer multiplicação cruzada. Então, na regra de 3 composta, a primeira multiplicação é reta e a segunda multiplicação é cruzada, sempre. Multiplicação cruzada, 120 está com x, 72 vezes 10, 720, e aí é a equação de primeiro grau. Passa o 120 dividindo, que vai dar 6 horas. Então, quer dizer, se eu tiver 12 torneiras com 12.000 litros de água para encher, eu vou gastar 6 horas, certo? Então, é assim que faz a regra de 3 composta. Facinho, facinho. Vamos para outro exemplo para treinar. Trabalhando 10 horas por dia durante 18 dias, João recebeu R$ 2.100. Se trabalhar 8 horas por dia, quantos dias ele deverá trabalhar para receber R$ 2.700? Então, tem o tempo que ele trabalhou por dia, que é 10 e depois foi para 8. Então, tá variando aí, essa é uma grandeza. Segunda grandeza, o tempo em dias que ele terminou esse serviço. Então, esse é o tempo que ele trabalha por dia. Esse é o tempo que é a quantidade de dias que ele demorou para terminar o serviço. E o valor que ele recebeu. Então, são essas 3 grandezas aí. Colocando na tabela, sempre na mesma linha o que está relacionado. Se ele trabalhou 10 horas por dia durante 18 dias, vai receber 2.100. Se ele trabalhou 8 horas por dia num determinado número de dias, ele tem que ganhar 2.700. Então, eu tenho que descobrir que dias são esses, qual é a quantidade de dias que me dá esse salário trabalhando 8 horas por dia. Primeiro, direto ou inverso? Sempre em relação ao x. Então, vou tampar esse de cá e vou fazer só os dois primeiros. Se eu trabalho mais horas, eu recebo mais... se eu trabalho mais horas por dia, eu tenho que trabalhar mais dias ou menos dias? Não vou considerar o valor para eu terminar o trabalho. Se eu trabalho mais horas por dia, eu vou acabar em menos dias. Quanto mais eu trabalho por dia, menos tempo eu gasto para fazer o trabalho. Então, ela é inversamente. Quanto mais horas, menos dias. Inversamente proporcional,
setinha para baixo. Segundo, esquece agora o horas por dia e eu vou ver valor e dias. Esses dois aqui. Então agora eu vou esquecer as horas. As minhas horas ficaram fixas. Se eu trabalho mais dias, eu vou receber mais ou menos. Quanto mais eu trabalho, mais dias eu trabalho, mais eu recebo, né? Se o meu trabalho vai demorar mais dias para acabar, eu vou ter que ganhar mais. Diretamente proporcional. Mais dias, mais salário. Então, esse aqui é diretamente proporcional. Eu sempre coloco a setinha no número com número, nada de x, certo? Numerador e denominador são numéricos, não entra o x. Então, é isso. Essa é a parte que vocês normalmente mais erram. Então, façam com bastante atenção. Se tiverem dúvida, me procurem também no WhatsApp para tirar dúvida em relação a isso. É uma parte que às vezes confunde, sim, e é prática. Como eu trabalho com isso há muito tempo, eu costumo não errar isso agora. Mas eu já vi isso muitas vezes. Então, quanto mais exercício vocês fizerem, mais aptos vocês vão estar para acertar isso aí rapidinho, certo? Montou isso aí, a outra parte é fácil. Primeiro é o que tem x, 18 sobre x. Essa primeira fração, ela é inversa, então eu vou inverter. Era 10 sobre 8, eu vou inverter, vai ficar 8 sobre 10. E essa aqui é direta, então fica do jeito que tá, 2.100 sobre 2.700. Ah, pode ser as duas diretas ou as duas inversas? Pode. Se as duas forem diretas, as duas vão do jeito que estão. Se as duas forem inversas, as duas eu vou ter que inverter, certo? Então, essa é a conta. Sempre x primeiro e depois as outras frações, não importa quantas sejam. Então, aqui, primeiro eu vou repetir o 18 com x e vou fazer a multiplicação reta. Primeira multiplicação na composta é sempre reta. 8 vezes 21, 168, 27 vezes 10, 270. E a primeira parte do x, repetir. Então, até aí, tranquilo. A segunda parte agora é multiplicar cruzado. Segunda multiplicação cruzada. 168 vai ficar com x e 18 vezes 270, que vai dar 4.860. Equação, passa o que está com x dividindo. 4.860 dividido por 168 vai dar 28,9. Mas não tem como ele trabalhar 28,9 dias, né? Então, para ter esse salário, ele vai ter que trabalhar 29 dias. Arredondar aí. Então, resposta, 29 dias. Certinho? Só isso, fácil, fácil. Vão tirar de letra. Se tiverem dúvida, procura a titia no Zap. No mais, bom restinho de semana, bons estudos. Beijo!